Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, o nosso assunto que nós iremos trabalhar na nossa videoaula será plano cartesiano. Nós iremos entender, certo? Alguns tópicos relacionados a este assunto. Primeiramente, nós iremos entender o que é um plano cartesiano, como é formado o plano cartesiano. Nós iremos aprender também a localizar, né, os pontos que não se encontram sobre os eixos esses do plano cartesiano. Iremos fazer a identificação dos números sobre os eixos e iremos também, né, aprender a localizar os pontos no plano cartesiano, certo? Nós iremos ver estes respectivos tópicos relacionados ao assunto plano cartesiano, tá bom? Então, falando aí primeiramente sobre o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano, né, mais conhecido por este nome, porém, o seu nome, né, ele também tende a receber o nome de, além de plano cartesiano, ele é conhecido na matemática como sistema de coordenadas cartesiano, certo? É um plano, certo, que foi criado por René Descartes com o objetivo de localizar pontos. Ele pode ser utilizado, certo? O plano cartesiano pode ser usado em diferentes finalidades, certo? Ele pode ser usado na construção de gráficos de funções, em estudos geográficos, no serviço de GPS, na localização entre um lugar e outro, entre outras finalidades, certo? O plano cartesiano ele é usado, ele foi feito, ele foi desenvolvido para ser usado, utilizado nestas respectivas funções, ok? Como ele é formado? Nós iremos ver aqui como é a formação do plano cartesiano. O plano cartesiano é formado basicamente por duas retas numeradas perpendiculares que se encontram em um único ponto denominado origem. Como vocês podem também, né, observar aqui, ó. Nós temos, né, nós temos as retas, certo? Reta no sentido horizontal e a reta no sentido vertical, tá bom? Essas são as retas às quais pertencem ao plano cartesiano. Identificando, né? Antes de identificarmos, melhor dizendo, os números sobre os eixos, nós iremos localizar os pontos que não se encontram sobre os eixos. A reta numerada, que fica na horizontal, recebe o nome de eixo das abscissas, mais conhecida como eixo X. Já a reta numerada que fica na vertical recebe o nome de eixo das ordenadas, mais conhecido como o eixo Y. Então aqui, ó, nós temos os eixos, né? Nós temos as retas, melhor dizendo, que formam o plano cartesiano. E esse eixo aqui, que é o eixo das abscissas, mais conhecido popularmente por X, né? Fica na horizontal. E essa outra reta se encontra aqui no eixo das ordenadas, conhecida popularmente como Y, certo? Então, deitado, né, na linguagem popular nós temos o X, o eixo X, e em pé nós temos o eixo Y, ok? Falando a respeito da localização dos pontos que não se encontram sobre os eixos. É importante ressaltar que os pontos presentes no plano cartesiano e que não estão sobre os eixos estão, né, nos quadrantes e eles ficam no sentido anti-horário. Ao todo são 4 quadrantes. Então, ó, estes pontos aqui, ó, que vocês estão vendo, né, o ponto A, o ponto D, o ponto C, o ponto B, esses pontos aqui que não estão sobre a reta, que não estão propriamente dito sobre o eixo, né? Eles estão aonde? Eles estão nas partes denominadas como quadrantes, né? Aqui, ó, cada parte dessa é um quadrante.
E sempre lembrando que esses quadrantes começam no sentido anti-horário. Então aqui, ó, essa região aqui, esta parte, é pertencente ao primeiro quadrante. Aqui já é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Então, os pontos que não estão sobre as retas, certo? Eles estão aonde? Eles estão nas partes denominadas como quadrantes, certo? O D aqui, ó, o ponto D, ele está no primeiro quadrante, como você pode observar. O A está no segundo quadrante. Neste exemplo aqui, não tem nenhum, né, ponto visto aqui presente no terceiro quadrante. Já no quarto quadrante, nós vamos encontrar o B e o C, tá bom? Se tratando agora a identificação dos números sobre os eixos. Saiba que ao construir um plano cartesiano, é imprescindível fazer uso de uma régua e também é importantíssimo que você observe os números que se encontram nas retas do plano cartesiano. Lembre-se sempre que no eixo X, à direita, nós iremos encontrar os números positivos e à esquerda os números negativos. Já no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, acima da origem nós iremos encontrar os números positivos e abaixo da origem encontraremos os números negativos. O que é que ele quer nos dizer aí? Bem simples. Como nós estamos vendo a questão da identificação dos números sobre os eixos, nós devemos saber que sobre as retas, né, sobre os eixos X, que são os eixos das abscissas, e sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, nós vamos colocar as numerações. Nós iremos encontrar as numerações. No eixo X, certo? No eixo X, que é o horizontal, na parte, né, na parte à direita, no lado direito, nós iremos encontrar os números positivos, como vocês estão vendo aqui. Já no lado esquerdo, nós vamos encontrar os números negativos, isso no eixo X. Já no eixo Y, certo? Que é o eixo das ordenadas, na parte de cima, certo? Na parte de cima, nós iremos encontrar os números positivos e na parte de baixo, nós iremos encontrar os números negativos, ok?